Está chegando o tempo do descanso de Deus na sua vida. E quando é? O descanso é hoje. Quando você está cansado ou fatigado ou até exausto, significa que você foi longe demais. Ou está faltando aí, né, realmente um descanso, né, que é no natural. Mas Jesus fala de um descanso também diferente. Tem dois tipos de descanso. O descanso que é físico e o descanso da alma. A alma fica cansada porque está entrando nas suas próprias demandas e não está fazendo coisas com significado e com propósito. Sabe, os discípulos de Jesus, em determinado momento, eles ficaram cansados, mas porque estavam cumprindo um propósito. Você está vendo? Quando o cansaço é realmente exaustivo, quando ele não tem um propósito. Mas Deus te trouxe aqui para dizer que há descanso para você, há descanso para a sua alma. Sabe, você pode descansar no que Deus te falou, você pode descansar na sua confiança em Deus. Você pode descansar que Deus está cuidando de você. Deus traz alguém aqui para dizer, eu te sustento, então descansa, que eu cuido de você. Sabe? Eu creio que nada na nossa vida sai do controle de Deus, a não ser que você não esteja mais sendo guiado por Ele, né? Às vezes as pessoas param de ouvir a Deus, param de ser sensível ao que Deus quer. Sabe? As coisas não serão exaustivas se você colocar diante de Deus, sabe? As coisas não serão... A gente, às vezes, até pode ficar exausto quando nós estamos fazendo coisas que Deus não nos pediu para fazer, ou fazendo coisas também sem uma sabedoria de Deus, né? Aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, outra versão, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tomai vós o meu jugo, e tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Você vê? E aqui, sabe, Jesus está chamando todos aqueles cansados que tentam ser salvos para a eternidade, salvos. Sabe, ele chama aqui os que estão cansados também em relação ao pecado, em primeiro lugar. Ele chama os que estão cansados em relação ao pecado, porque o pecado tem uma consequência desastrosa, uma consequência cansativa, né? E vê bem que ele fala cansados e oprimidos. Oprimidos vem do quê? Vem de uma opressão que muitas vezes é sim espiritual. Porque a Bíblia diz lá em Salmo 18, atacaram-me no dia da minha calamidade, né? Mas o Senhor me serviu de amparo. Sabe, tem momentos que o inimigo, ele lança assim, porque o mundo espiritual é real. Ele lança pensamentos na sua mente, mas você que vai decidir se vai ficar com esse pensamento de acusação, esse pensamento de peso, de cansaço ou não. Por quê? Porque Deus te deu autoridade para isso. E existe um cansaço que ele vem do pecado, porque o pecado gera um cansaço também. E é o primeiro cansaço aí, que pessoas ficam cansadas, sabe por quê? Porque estão vivendo uma vida no pecado. Pessoas também podem ficar cansadas, né? Mas não é só isso, eu estou falando aqui, você vai ver o que Deus vai falar com você. Fica aí, nós vamos orar. Olha lá, pessoas também ficam cansadas, por quê? Porque estão fazendo muitas coisas, né? Fazendo muitas coisas que não estão direcionadas por Deus. Isso significa fazendo coisas que não têm propósito, sabe? Então, escute bem, mesmo que seja algo cansativo, algo exaustivo para você, também fisicamente agora, né? Falei espiritualmente o pecado, agora que Jesus está falando da alma, né? O cansaço da alma é algo que atinge os pensamentos, atinge as emoções, né? E atinge os desejos, atinge na verdade até o seu ânimo, né? Esse cansaço da alma, ele também atinge o corpo consequentemente, né? E como eu vou ser livre então desse cansaço? Eu preciso confiar em Deus e andar direcionado por Deus. Por exemplo, sobre salvação, muitas pessoas estão querendo fazer coisas para receber salvação, sendo que não é isso que Deus quer. Você faz coisas boas porque você é um salvo, não para ser salvo. Você está vendo? É diferente, é totalmente diferente. E outra coisa também
que Deus estava apontando para mim aqui, e nós vamos orar. Pessoas, às vezes, eles pegam uma carga excessiva, né, de demandas, de fazer muitas coisas essas sem significado, sem propósito. O que é propósito? Propósito é espiritual. Propósito vem de Deus e volta para Deus em forma de adoração. Quando você obedece algo que Deus te pediu para fazer, você está cumprindo um propósito. Você está vendo? Quando Deus te pede algo e você faz, você está cumprindo um propósito. Agora, quando nós vamos fazer algo que Deus nos pediu, nós precisamos também fazer debaixo de uma instrução de Deus. Fazer do jeito de Deus, com a sabedoria de Deus, usando o nosso tempo à maneira de Deus. Sabe? Nós precisamos de uma instrução. Como eu disse aqui já, agora você que chegou aí também, vou falar, né? Os discípulos, lá em João capítulo 6, na multiplicação dos pães e peixes, os discípulos já estavam cansados, eles mal tinham tempo para comer. Você está vendo? Eles mal tinham tempo para comer. A hora que eles acharam que ia descansar, a multidão viu Jesus passando para o outro lado, né? E chegando em determinado lugar, chegando em um local aberto, né? E sabe o que aconteceu naquele momento? Quando os discípulos acharam que ia descansar, que iam comer alguma coisa, eles precisaram participar do milagre de uma multidão, sabe? Escuta bem o que Deus está falando aqui com você. Quando eles achavam que ia descansar, Deus, Jesus, né? Ali Jesus colocou eles para participar do milagre de uma multidão. E depois que o milagre terminou, Jesus multiplicou pão, Jesus multiplicou peixe. Sabe o que aconteceu? Sobraram 12 cestos de pães. 12 cestos cheios de pães. 12 cestos cheios de pães. Agora responde para mim, quantos dos discípulos tinham? Quantos discípulos tinham aí com Jesus? Eram 12 discípulos, né? Quantos cestos cheios sobraram? 12 cestos de pães para eles levarem para casa. Sabe o que Deus está falando aqui com alguém? Enquanto você está participando, enquanto você está obedecendo a Deus, enquanto você está participando do milagre de outras pessoas, tem um cesto cheio chegando só para você. Você está vendo? Sabe, eu sou meio estranho, porque quando Deus faz na vida das pessoas, eu não sou aquele que cobra Deus, ou que fala, eu creio que eu nunca orei. Deus é minha testemunha aqui. Eu creio que eu nunca orei assim, Deus, o Senhor fez na vida de um, na vida de outro. Eu nunca fiz esse tipo de oração. Tem gente que já falou para mim, se você fez, fique em paz, está tudo bem. Mas tem gente que fala assim, eu participei do milagre de um e de outro e no meu não chegou. Sabe, eu sou meio estranho então, porque eu não tenho esse tipo de coração, né? E também não sou melhor que ninguém, esse é só o meu jeito, né? Agora, enquanto você participa do milagre de alguém, enquanto você faz algo bom em favor de alguém, tem algo específico, algo grande de Deus chegando para você. Você está vendo o que Deus está falando aí com você? Tem pessoas aqui que estavam entrando num cansaço da alma, num cansaço emocional. Por quê? Porque é muita coisa contra você, né? É muita coisa contra você e o cansaço era o da alma. Olha aí, os pensamentos, vindo os pensamentos negativos, Deus está cortando agora. Sabe? Deus está parando a flecha e parando o flecheiro. Sabe o flecheiro que fica de longe? Olha lá, é verdade, Sabe o flecheiro que fica de longe, só lançando as flechas assim, falando que não vai dar, falando só coisa negativa, botando medo em você, preocupação. A maioria das preocupações, até a ciência já descobriu que a maioria das preocupações dos seres humanos, elas não vão acontecer. Então fique em paz que Deus está no controle. Deus é o comando da história de alguém que está aqui e fala, sou eu. Deus é o comando da sua história. Por quê? Porque você tem o Espírito de Deus. Então agora o que eu preciso fazer? Isso não é automático. Eu preciso estar com Deus e Deus vai me guiar na vontade dEle. Então escreve aí, eu entro agora no descanso de Deus. Eu queria cada um escrevendo aqui profeticamente. Escreve aí, eu entro agora no descanso de Deus. Fala para sua alma. Diga para sua alma, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Sabe, é uma expressão, mas você continua louvando a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele já tem feito na sua vida também, pelo que Ele é, pelo que Ele faz, né? E há algo grande de Deus chegando sobre a vida de alguém. Olha lá, eu entro no descanso de Deus. Glória a Deus. Glória. Olha aí quem está aí hoje. Meu irmão está aí hoje. Glória a Deus. A Geisa também está aí. Glória a Deus. Fala, eu entro no descanso de Deus. E agora, né?
Eu ia falar para vocês fazer uma coisa, mas falaram para mim que é chato fazer isso, então eu não vou fazer mais não. Eu vou falar o que é, porque vai ajudar os pregadores aqui, ó. Esse dia eu estava vendo algo, recebendo instrução. Você não pode parar de aprender do Espírito de Deus e também aprender com pessoas certas que Deus se direcionar, né? Eles estavam falando assim, sabe uma coisa chata na igreja? É quando o pregador fala assim, olha para quem está do seu lado e fala assim, né? E no meu caso, eu não gostava de fazer isso, depois acabei fazendo. Eu ainda vi um pouquinho, eu ainda fazia assim, ó. Faz aquela cara de profeta, né? Nós somos uma geração profética. Faz aquela cara de profeta e fala para quem está do seu lado. Então não vou falar isso não, né? Só dei o exemplo aí, fica aí a instrução do Espírito Santo para os pregadores, né? O que é? Hã? Escrever pode. Então escreve aí, eu entro no descanso de Deus. Escreve assim, entra tu no descanso de Deus. Pronto, falei. Agora fica até mais leve, né? Então, tem o cansaço da alma, é coisa séria. O cansaço da alma, olha lá, eu ouvi essa pregação, olha lá. O cansaço da alma é coisa séria. Por quê? Porque afeta os pensamentos. Por que o cansaço da alma é coisa séria? Porque se a alma está cansada e não descansa em Deus, que é o que eu vou falar agora, se a alma está cansada e não descansa em Deus, isso é uma brecha para o inimigo atingir com pensamentos negativos. Então, deixa eu falar o mais prático possível aqui. Se você não está tirando um descanso físico, se você não está dormindo bem, nem cuidando da sua alimentação, você está dando uma brecha para pensamentos negativos virem até você. Você está vendo? Falando, o inimigo fica falando que não vai dar. Como eu já sei que é inimigo? Se normalmente, ó, nesses momentos de opressão, o inimigo tenta colocar alguém contra você, para você atacar outra pessoa de volta, ou colocar você contra outra pessoa. Você está vendo? Eu não, né? Por que eu estou falando isso? Deus permitiu de passar muita coisa já. Então, o que acontece? Nesses momentos também, vem pensamentos de derrota, medo. Ó, o medo e a insegurança é coisa terrível. Tem gente que age de uma maneira assim, muito autoconfiante, né? E se você é mais autoconfiante, então pode ser autoconfiante. E outros agem tentando se defender de algo que só foi criado na mente deles, né? Isso, por exemplo, uma insegurança eu vejo na vida de Saul, né? Por causa de uma insegurança, e também, na verdade, antes, o profeta já liberou a palavra que ele não ia ser rei mais. Mas chegou um momento que ele ficou inseguro diante de tudo que estava acontecendo e não agiu de uma maneira boa e perdeu aquilo que Deus tinha dado para ele, aquela posição que Deus tinha dado para ele. Sabe o que Deus está falando aqui com alguém? Ó, entra no descanso de Deus, porque o inimigo estava querendo fazer você perder algo que Deus tem com você, mas você não vai perder coisa nenhuma, não. Deus vai usar isso para um crescimento, Deus está agindo na sua emoção, Deus está agindo na sua vida, sabe? E Ele te trouxe aqui para falar, entra no descanso, sabe? O que Deus tem o quê? Um pensamento de paz e não de mal. Ó, isso é descanso da alma. Ó, Deus tem o quê? Deus tem um bom plano para você. Ó, Ele tem boas palavras. Ó, como são preciosos. Deixa eu tirar o fundo aqui que eu vou cantar agora. Hoje eu vou cantar, ó. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Tá vendo? Então, Ele tem pensamentos preciosos. Deus não tem pensamento de derrota. Deus não tem pensamento, sabe, ruim contra você. Não. Deus tem pensamento de paz. Deus tem pensamento de bênção. Deus tem pensamento de sucesso. Deus tem pensamento de crescimento. Deus tem pensamento de salvação, de saúde. Esse é um bom pensamento. Como você rapidamente sabe que é um pensamento do diabo? Olha, Deus, o Espírito Santo está falando aqui com alguém. O Espírito Santo está ensinando aqui, ó. Se está vindo o pensamento de derrota, se está vindo o pensamento de medo, de insegurança, isso não é de Deus. Por quê? Porque você é do céu vivendo na terra e você vai andar direcionado por Deus. Deus até avisa algo assim ruim, pode até avisar. Mas sempre quando Deus está falando, Ele sempre vai apontar para uma solução, para uma saída. Porque Ele sabe que o ser humano precisa de descanso. E Jesus falou aqui, ó. Vinde a mim, ó. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, né? E eu vos aliviarei. Né? Essa versão que eu li hoje fala, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe, essa opressão está batendo em retirada.
Olha aí, a hora que a opressão vier em você, Satanás vai ficar oprimido, vai ser envergonhado em nome de Jesus. Se a doença quiser vir em você, é a doença que vai ficar curada. Olha aí, sabe? Eu acho que a gente está precisando entrar nesse tipo de fé. Sabe? Tinha uma época que eu estava, sabe, numa fé assim mais alta. Eu acho que eu estou precisando botar umas coisas aqui para fora, sabe? Todo mundo fala assim, todo mundo tava, até os crentes falando assim, como se fosse assim, eu vou ser o próximo a pegar coronga. Vocês entenderam, né? Eu vou ser o próximo, falar, tá repreendido, destruído em nome de Jesus. Eu falei, eu não vou pegar não. E se eu pegar, é o vírus que vai ser amaldiçoado, em nome de Jesus. Você tá vendo? Então eu creio que, sabe, nós estamos precisando entrar nesse tipo de fé. Por quê? Porque nós temos o maior está conosco, e nós temos uma autoridade, nós temos uma identidade em Jesus. Sabe, não é bom pessoas que usam isso para uma coisa assim de uma coisa ruim, sabe? Mas isso não é uma arrogância também. Isso é revelação de quem você é, sabe? Através das palavras, muito crente tem derrotado a si mesmo, tem gerado batalhas espirituais em lugares, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem coisa também que não é diretamente espiritual. Toda coisa ruim tem uma raiz do pecado, mas tem coisa que não é diretamente espiritual. Vou dar um exemplo prático e nós vamos orar. Nós estávamos com algum tempo com o nosso som não estava muito bom. Então nós compramos várias coisas, fez um investimento, o som da igreja não estava muito bom. E aí eu falei o quê? Falei, já expulsamos toda a obra da treva, se for algum mal já sai em nome de Jesus. É bom já ter o discernimento e ver se é espiritual. Mas nesse caso eu creio que não era diretamente espiritual. Nós precisávamos do quê? De uma sabedoria para resolver, chamar alguém que entende ou descobrir o problema. E eu comecei a mexer. De repente, Deus me deu uma sabedoria de fazer de uma determinada forma. E eu creio que já resolveu o nome de Jesus. Já resolveu o nome de Jesus. Você vê? Porque eu falei, não é normal, quase um ano, com esse tipo de problema e fazendo investimentos. Então tem coisa que... Agora, tudo que é coisa ruim tem uma raiz no pecado. Porque antes do pecado não tinha coisa ruim na terra. Você está vendo? Então... O que eu preciso fazer? Eu preciso tomar cuidado com os pensamentos que vêm na minha mente e com os ataques do inimigo, né? Através também, até assim, diretamente na sua mente tem ataques, pode ter ataques, né? Mas Deus, enquanto você está ouvindo aqui, Deus já está te dando livramento. Deus não ia me permitir falar uma coisa para piorar a sua situação, não. Enquanto eu falo aqui, Deus já está derrubando toda a obra da treva contra a sua vida. Você está vendo? Então, os pensamentos... vem, isso também é opressão, e tira o descanso da alma. Por quê? Deus te fez uma promessa e a sua realidade não condiz com a promessa. Por enquanto. Por enquanto. Escuta bem. A fé é, Deus fala assim, eu vou fazer isso aqui na sua vida. Se Deus falou, Ele já fez. É só questão de tempo. A diferença de fé e de esperança. Eu vou falar mais uma vez. Tem gente aqui que está precisando. A fé é quando Deus revela, quando Deus fala. Deus fala, eu vou fazer, eu vou agir, vou fazer assim na sua vida. Ele não vai revelar tudo, mas Ele revela muita coisa. Quando Deus falou, já está feito. Agora, vai ter um tempo para aquilo acontecer. Isso é esperança. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Olha o que diz aqui, ó. Só vou ler o versículo 1, diz, a fé é uma certeza, de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Escute bem, quando Deus fez uma promessa para você, ou quando você tem um versículo que está te perseguindo, olha o que Deus está falando aqui comigo, Tem pessoas aqui que essa live para você é uma confirmação. Porque tudo que está sendo falado aqui, você já tem ouvido por esses dias. Você vai falar, será que ele ouviu alguém? Falou, não, o Espírito Santo ouviu e me botou aqui para falar com você. Deus está falando aí com você. Entra na fé. Tem momentos que você está na fé, você não está sentindo nada. O cenário parece que está contrário, parece que está piorando. Sabe? Você não entendeu nada. E às vezes a gente não entende nada. Mas esses momentos, Deus te chama para confiar. Você está vendo? Deus te chama para confiar. Quando Deus faz isso, Ele está querendo te esticar, está querendo fazer você crescer. Alguém aqui não está vendo nada. Alguém aqui, o cenário parece que é contrário, parece que o vento é contrário. Mas tudo isso Deus está permitindo. Por quê? Porque Ele está vindo com o extraordinário.
Você está vendo? Abraão esperou 25 anos, mas ele já tinha certeza. Por quê? Quem tem fé tem certeza. Por quê? Porque Deus falou. Então é só questão de tempo. Fé é, Deus falou, está feito. Fé, escreve assim, fé, 2 pontinhos. Fé é, Deus falou, está feito. Esperança é, porque ele falou, eu sei que vai acontecer. Quando eu falo vai acontecer, é esperança. Agora, se alguém está só na esperança, eu já sei, está com problema emocional. Está debaixo de opressão. Está batalhando com questões emocionais. Por quê? Porque está só na esperança e esqueceu o que Deus falou, não está na fé. Qual é uma pessoa que anda sempre na ansiedade e problemas emocionais? Não é só por causa disso, né? Mas a raiz da questão aqui sobre promessa de Deus, escuta bem, a esperança tardia adoece o coração, a Bíblia diz. Mas o desejo realizado é a árvore da vida. Você está vendo isso? Então, a ansiedade no coração do homem o abate. A Bíblia diz, a palavra abater vem de morte. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Você vê isso? Então agora eu vou falar. A esperança tardia adoece o coração. Esperança é emoção. Você está vendo? Esperança está ligada à emoção, está ligada à alma. Você está vendo isso? E a esperança que demora a acontecer adoece o coração. Porque você só está na esperança. Agora, a fé não é sobre sentir. A fé é sobre crer. Eu estou sentindo uma graça aqui. Você está vendo? A fé não é sobre sentir, a fé é sobre crer. Você está vendo? Você até vai sentir, Deus vai te tocar, Deus vai fazer. Mas isso aí é só uma consequência, isso é um bônus, isso é uma manifestação de poder. Mas entende o que eu estou te falando. Deus te fez uma promessa, Deus falou, está feito. É só questão de tempo para acontecer. Deus falou, vai acontecer. Você entendeu isso? Então, você precisa entender esse versículo. A esperança demorada, a esperança tardia, adoece o coração. Mas o desejo realizado é a árvore da vida. Nesse caso, esperança tardia é emocional. Desejo realizado é fé. Você está vendo? Então, Deus falou, é fé. Deus falou que vai fazer isso na minha vida. Deus falou que vai entrar nos tribunais da terra. Deus falou que vai me abençoar. Deus falou que vai cumprir uma promessa. Deus me fez uma promessa. Deus falou. Deus falou, então é fé. Você falou, eu já tenho certeza. Sabe, a sua mente fala, nossa, mas o cenário é contrário. Nossa, mas o vento é contrário. Você sabia que você precisa do vento contrário para decolar? Quando você vai soltar uma pipa, né? Meu irmão está aí gostando de soltar pipa. E o vento precisa ser contrário. Estou certo disso? O vento precisa ser contrário. Então, às vezes Deus permite o vento contrário para fazer você subir. Sabe? Quando Deus quer exaltar alguém, Deus permite alguém descer. Mas quando Deus te chama para descer, Ele está te preparando para subir. Ele está te preparando para trazer um crescimento espiritual, para cumprir uma promessa, para fazer algo, para te honrar, para acrescentar algo na sua vida, para cumprir uma promessa. Talvez você já viveu algumas promessas, mas tem outras que Deus está preparando para você. Sabe? Então Deus está falando, entra tu no descanso de Deus. Eu estava querendo falar isso, porque às vezes na mensagem na igreja eu não falo assim, né? Eu estava com a vontade de falar essa frase, falei pela segunda vez, vou falar pela terceira agora. Entra tu no descanso de Deus. Está vendo? Então, escuta bem o que Deus está falando aí com você. Se você ficar só na esperança, você está feio na foto. Por quê? Você tem que estar na fé. Né? A Bíblia fala sobre permanecer na fé, na esperança e no amor. Sabe? Mantenha sua comunhão com Deus, amando a Deus, amando as pessoas. E mantenha a sua fé. Primeiro ele falou de fé. Deus falou, mesmo sem sentir, mesmo sem ver. A fé não é sobre ver. A fé é sobre crer. A fé, quando o autor de Hebreus falou de fé, ele falou sobre convicção. A fé é um firme fundamento. A fé é firme. A fé é o convicto. Eu estou convicto. Eu sei que isso é real. Eu sei porque sei. Sabe? Eu sei porque sei. Sei por quê? Porque Deus falou.
Você está vendo? Então, tem gente que Deus está chamando aqui para entrar na fé. Tem gente que Deus está chamando aqui para viver por certeza. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos. Se Deus falou, já é um fato. É só questão de tempo para acontecer. Alguém está entendendo essa palavra? Quando Deus fala algo para você, já é um fato. Escreve aí. O que Deus fala já é um fato. Quando Deus fala, é um fato. A fé é certeza de coisas que se esperam. Quer dizer, você só entra na esperança depois que Deus falou. E aí a ansiedade vem, mas está demorando. Aí você fala, não, mas Deus falou, já está feito, é só questão de tempo. Então o que eu preciso fazer? Continuar no amor. O que significa no amor? Continuar tendo comunhão com Deus. Continuar andando com Deus. Você continua andando com Deus, está vindo aquela ansiedade, você coloca uma adoração. Está vindo aquela ansiedade, você coloca um louvor, sabe? Você descansa em Deus, vai passear num parque, vai fazer uma caminhada, né? Procura se alimentar bem, dormir bem, né? Procura falar só o que edifica, não é verdade? Porque eu sei que momentos de desespero, momentos de opressão, o inimigo tenta bagunçar a cabeça das pessoas. Mas sua cabeça não vai bagunçar, não. Sua cabeça não é ninho de Satanás, não. Sua mente é separada, é ungida por Deus. A unção de Deus está tocando as mentes aqui. A unção de Deus está tocando alguém aqui, do alto da cabeça até a planta dos pés. Deus te trouxe aqui para tratar, para falar e para dizer: o que eu falei na sua vida vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque eu já falei. Olha aí, Deus está falando. Seja bem-vinda, Carla, Thaís, que especial, Iane, aí vai acontecer. Násia, Rosali, diferente. Joana, olha aí. Joana, Tatiana, Giovana, Ana, olha aí a Ana, que especial, Ana Lopes. Glória a Deus. E Deus está falando aí, entra no descanso, Michele, Rosângela, entra no descanso aí de Deus. Porque Deus está fazendo algo especial, porque Deus está agindo. Deus vai dar um giro na terra. Sabe? Deus vai dar um 360. Vai voltar no mesmo lugar? Vai. Mas ele vai resolver algumas coisas na terra. Eu acabei de ter uma visão aqui. Agora. Eu via como se fosse uma luz muito forte rodando o globo na terra, o globo da terra. Eu falei, Deus, o que é isso? Olha lá, Priscila. Aí Deus falou assim comigo, tem coisas que Deus precisa resolver na terra para a bênção chegar para você. Tá ao vivo, Daisy. Olha lá. Tem coisas, até se eu deixar gravado aqui, Deus vai falar com você. Porque a gente ora antes, é o Espírito Santo que está no comando aqui. Se tiver gravado, vocês peguem também, que você vai ver que Deus vai fazer. Porque Deus é vivo, a palavra de Deus é viva, né? Deus está passando aí na sua casa, cara. Recebe, em nome de Jesus. Aí eu vi uma luz assim rodando no globo da terra, Eu acabei de ver uma luz rodando no globo da terra. Eu falei, Deus, o que é? Deus falou comigo que está resolvendo coisas aí Está resolvendo coisas que estavam impedindo o entendimento de chegar, uma bênção de chegar, uma ideia de chegar, um poder. Alguma coisa Deus está fazendo. Alguém vai ser curado, alguém vai receber resposta de Deus, alguém vai receber uma providência de Deus. E tem coisas que Deus precisa resolver, ó. Deus deu uma passeada agora no globo da terra e está aqui voltando para falar com você. Um anjo também, você sabia que em 3 ou 4 segundos por aí, um anjo dá uma volta na terra? Você sabia disso? Um único anjo destruiu 185 mil homens. Um único anjo matou 185 mil homens. O anjo é muito poderoso, sabe? E Deus está enviando aí, Deus está enviando resposta. Olha lá, é isso mesmo. 185 mil soldados em um dia. Você está vendo? E Deus está falando aí com você. Deus está falando aí com você. Você tem um anjo que te protege. Mas tem coisa aí, que Deus vai descer na terra para fazer. Vocês ouviram uma oração que eu falei esses dias? Tem coisa que que Jesus, enviou palavra e de longe as pessoas foram curadas. Né? Tem coisas que hoje em dia Deus envia anjos poderosos, a Bíblia diz isso, que ele envia anjos poderosos para cumprir
a sua palavra, a ordem da sua palavra. Está escrito, né? Agora, tem coisas que Jesus vai vir pessoalmente para falar com alguém. Você está vendo aí? Tem coisas que Jesus... Você sabia que Deus desce na terra? Ele tem as formas dele de descer, sabe? Eu vou contar um testemunho rápido aqui. Né? Tem muitos testemunhos acontecendo aqui também, mas eu lembrei um agora, bem poderoso. E nós vamos orar. Um amigo meu, ele contou que... Ele falou assim... Inclusive, Deus me deu uma palavra esses dias sobre isso, e aconteceu. Eu falei, ó, deixa a janela da sua casa aberta, né? E um amigo meu falou, você sabia que já aconteceu isso? Esses dias eu dei uma palavra para alguém e falei, você vai abrir a janela da sua casa, sabe? Pela manhã, ó, e pela manhã o Espírito de Deus vai entrar na sua casa. E vai começar a agir, vai começar a colocar coisas no lugar. Vai começar a operar naquele lugar, e comecei a liberar a palavra. Deus começou a dar na hora, né? Isso aconteceu. E um amigo meu falou assim para mim, você sabia que uma vez uma mulher estava doente dentro de uma casa? Deus está falando com alguém aqui. Por que eu lembrei isso já de um tempo? Porque tem alguém aqui que está com uma enfermidade. E você quer saber o que vai acontecer? Sabe? Deixa a janela aberta da sua casa. Sabe? Um amigo meu falou assim, ó. Um homem de Deus liberou uma palavra, falou, o Espírito de Deus vai entrar dentro da sua casa e vai curar, acho que é a sua filha que está doente. Acho que era a filha que estava doente. Sabe o que aconteceu? Eles deixaram a janela aberta. Era uma casa tipo de uma chácara. Sabe uma chácara, janela de madeira. Uma sala grande, espaçosa. E sabe o que aconteceu? Pela manhã entrou um passarinho dentro da casa. Isso aqui não é fanatismo não. Isso aqui é Deus. Deus que faz. Né? Eu creio muito na palavra. A pessoa só fica fanática se não gostar da palavra. Né? Agora o que acontece? O passarinho entrou pela janela assim, ó. O passarinho entrou, ele falou, ele estava esperando Deus entrar. Mas o passarinho entrou assim, ó, e atravessou a casa. Passou por toda a casa e saiu pela outra janela. Quando o passarinho saiu pela outra, eu estou sentindo uma graça aqui, ó. Quando o passarinho saiu na outra janela, sabe? Depois eles foram conferir, né? Eles nem tinham percebido. Aquela menina tinha ficado totalmente curada. Parece que era uma menina, não era uma mulher grande, não. Você está vendo? E Deus está falando aí com você. É? Pai, toca agora no sono da Laura, em nome de Jesus. Pai, toca agora no sono. Eu declaro a paz de Deus. Espírito Santo, age agora em favor da Laura. Em nome de Jesus, Pai. Libera a sua paz, a sua presença sobre a mente, sobre o coração dela, sobre a vida dela agora. Em nome de Jesus. Sabe? Então Deus tem as formas dele de operar. Outra vez também Jesus, sabe o que Jesus fez? Sabe? Jesus mandou uma palavra naquele modelo à distância. Hoje em dia é como se fosse online, né? Jesus mandou uma palavra, falou assim para o servo do centurião. Ó, na verdade Jesus queria ir lá, ele falou, Jesus, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. E aí Jesus fez no modelo à distância, falou, ó, leva a cura lá para ele, seu servo já está curado. Você está vendo aí? Num outro momento, e aí Mateus 8. Agora em João capítulo 4, tem algo que é muito interessante. O filho do oficial do rei estava doente. E o oficial chega para Jesus e fala, Jesus, ele está doente. E Jesus falou, ó, quando você chegar lá, ele já está curado. Aí ele chegou e perguntou para os funcionários, para os servos dele, falou, ó, o que aconteceu? Por que horas que foi que ele foi curado? Sabe? Ele falou, ó, por tal hora. Era a exata hora que Jesus liberou a palavra. Alguém vai descobrir aqui que por volta da 00:44 alguém foi curado. Deus vai visitar a conta bancária. Olha aí, recebe. Deus vai fazer o milagre. Alguém vai saber que por volta das 15 para 1 da manhã, Deus agiu em seu favor. Você tá vendo? Aí eu estou vendo gravado. Então, olha no relógio aí a hora que você está vendo gravado. Eu estou ao vivo, mas quem vai ver gravado, está valendo para você também. Está valendo para você também. Olha no relógio, que horas são agora. Vai chegar uma notícia aí, hein? Vai chegar uma notícia que Deus deu um giro no globo da terra, ou que Deus enviou o anjo. Eu não sei como Deus vai fazer na sua vida, eu só sei que Deus não vai te deixar desse jeito. Deus não vai deixar você nessa depressão, Deus não vai deixar você, sabe, nessa situação, não. Deus vai mudar a sua história. Há uma novidade. Deus está trazendo coisas novas, experiências novas. E a experiência de Deus, a experiência boa. Porque tem experiência nova que é experiência ruim. Né? Mas se for ruim também vai ficar de sabedoria. Mas Deus vai fazer uma coisa boa na sua vida.
Sabe, o que você vai fazer agora? Você vai orar e vai dormir. Porque Deus te quer descansado, descansada, para viver o extraordinário. Porque hoje é um dia de milagres. Você está vendo? Fala aí, hoje é um dia de milagres. Olha aí, Deus chamou alguém para falar aqui. Essa live se chama confirmação, se chama providência, se chama milagre, se chama intervenção divina. Olha aí, se chama fé, se chama ousadia, se chama unção. Né? Vamos ver aqui que a Carla mandou. E nós vamos orar. Ela falou, lê meu comentário. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar agora, viu, Carla? Vamos orar agora. Coloca aí, eu tenho o meu pedido de oração. Escreve assim, ó. Hoje é um dia de milagres. Sabe? Uma vez, sabe? Deus, a live dos testemunhos hoje, né? Deus tem sido tão bom, gente. Todo dia chega testemunho aqui do canal, quase todo dia. Quase todo dia chega testemunho aqui. Mas eu conheci uma história, né? É que tem história que é muito pessoal, mas às vezes eu falo aqui para vocês, né? Mas tem uma história poderosa. Deus deu uma visão para um amigo pregador. Anjos com o braço cruzado. Ele falou, Deus, olha que Deus está falando com você aí. Deus falou assim, ele falou, Deus, por que esses anjos estão com o braço cruzado? Sabe? É que Deus falou assim, é que está faltando fé na terra. Você está vendo? É que está faltando fé na terra. Você está vendo? Porque quando você tem fé, Deus dá ordem aos seus anjos. Ah, mas tem isso na Bíblia? Tem. A Bíblia fala que Deus envia seus anjos poderosos para cumprir as ordens da sua palavra. A Bíblia também diz, que Ele envia suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Sabe? Como a palavra de Deus corre veloz. Se Ele quiser liberar ela correr no vento, correr de qualquer jeito, corre, mas também corre através dos anjos. E em 3 ou 4 segundos um anjo dá uma volta na terra. Então você imagina que 1 segundo, 2 segundos, sabe? 5 segundos, não sei, poucos segundos, a resposta chega para você. Tem isso na Bíblia? Tem. Daniel recebeu a resposta através de um anjo. Tá certo que teve uma batalha espiritual no meio do caminho, mas Deus vai usar isso tudo para algo extraordinário. Até as batalhas que você enfrenta. Você tá vendo? Deus está falando aí, ó. Os antigos Deus está aqui nessa live. Eu estou falando, Deus, por que eu estou contando esse testemunho? Eu tenho os meus testemunhos, contei 2. Enfim. Aí Deus falou para mim, olha Hebreus capítulo 2. E é o que está destacado aqui para mim. Olha lá. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Por ela quem? Pela fé. Você está vendo aí? E Deus está falando, começa a dar ordem, começa a liberar a palavra de bênção. Para com essas coisas negativas aí. Começa a falar, vai dar certo. Fala, Deus, há um milagre vindo na minha direção. Fala, Deus está operando em meu favor. Fala assim, eu não sei que Deus está fazendo alguma coisa. Começa a falar que você vai ver. Sabe? Eu vou falar, eu vou abrir meu coração aqui para você. Eu vou abrir meu coração aqui hoje. Que o Senhor nos defenda, mas eu vou abrir meu coração. Eu vou falar a verdade. Vou falar a verdade, que eu não sou Superman, não. Mas tem poder na nossa vida. Aí, escuta bem. Olha aí, todo mundo agora... Tinha uma época que eu considerava que eu estava com mais fé. Você sabia disso? Estava dando todo tipo de ordem para minha vida também acontecendo. E chegou uma época que as ordens estavam dando mais certo para as outras pessoas. Mas eu nunca cobrei de Deus isso. Nunca. Deus é minha testemunha. Né? Mas uma determinada vez, eu estava subindo de carro. Inclusive uma moça da igreja estava subindo. Uma mulher de Deus estava subindo a rua. E eu estava subindo de carro. O que aconteceu? O sangue de Jesus cobre essa oração de ponta a ponta. E Deus falou comigo assim. Eu falei, Deus, eu fui conversando com Deus. Falei, Deus, eu estou com a sensação que eu estou no céu. Eu estou dirigindo o carro e estou no céu. O que está acontecendo? Né? Aí Deus falou comigo assim, mas você sabia que você está nas regiões... Você sabia que você está nas regiões celestiais? Deus falou algo específico. E Deus me fez lembrar um versículo que eu tinha lido. Eu falei aqui com vocês.
Ó, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, potestade e autoridade, não é verdade? Então, aí Deus me fez entender que nós precisamos viver uma vida sobrenatural na terra. Experimenta dar ordem e fala assim, ó, se essa porta é a minha, abre em nome de Jesus. Agora, você pode orar e falar, Deus, essa porta é minha? Deus, porque tem gente que quer abrir porta que não é para ele, que não é para ela. Então, você precisa orar para ver se é de Deus para você. Se é de Deus para você, então você fala, Deus, se essa porta é minha, abre. Se não é para ser minha, então fecha e abre a que é minha. Porque Deus tem uma porta para você. Qual é essa porta? A porta para te abençoar, a porta para te curar, a porta para fazer alguma coisa boa na sua vida, para mudar a história. Você está vendo? Porque Deus, ó, o nome de Jesus vai ser honrado através de vida de pessoas que estão aqui. Ao verem o que Deus fez na sua vida, pessoas vão passar a confiar mais em Deus. Sabe? Você vai ser o testemunho vivo de Deus, tanto pela sua vida de santidade, como também pelos frutos que Deus vai fazer através da sua vida. Sabe? E Deus está falando aí, ó. De manhã, Deus estava falando comigo, e já tem vários testemunhos, que o inimigo estava querendo irritar pessoas, e tirar pessoas, ó, de uma estabilidade, para querer dizer, tá vendo, ó, Deus não mudou a vida dela não, Deus não mudou a vida dele não, e trazer uma irritabilidade, mas esse demônio aí caiu por terra em nome de Jesus. E quando você estava aqui, a hora que você estava aqui, você entrou em contato com a unção, e a unção despedaçou o jugo e mandou a treva embora em nome de Jesus. Por quê? Porque o inimigo percebeu que Deus está trazendo um novo tempo para a sua vida, que Deus está a ponto de cumprir uma promessa. Olha aí. E ele começou a querer usar até fraqueza de pessoas para te irritar, opressão na sua cabeça, mas Deus te traz aqui para dizer, ó, canta o louvor da vitória, porque houve um livramento hoje. Ah, eu estou sentindo uma graça. Estou sentindo o poder de Deus. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar, que senão eu vou começar a pregar, né? E aqui é só live. Olha lá. Vamos orar. Enquanto nós oramos aqui, Deus está fazendo milagres. Deus está abrindo as portas que são suas, viu, Carla? Eu vi seu pedido de oração lá que você falou para ler. Tá? Às vezes eu não vejo e Deus está falando. Mas você falou para ver, eu vi. Você está vendo? E Deus está falando aí, ó. Olha lá. Olha lá, o marido corria muito, sentia o carro flutuando, não sentia medo nenhum, né? Olha aí. Mas é bom também seguir aí a velocidade das rodovias, né? Mas eu entendi que você falou. O que fica é a boa experiência, né? Da confiança em Deus e não ter medo nenhum, né? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Eu peço que o Senhor libere agora a sua graça, o seu poder. Pai, enquanto nós oramos agora, eu peço que o Senhor libere os milagres. Peço que o Senhor toque essa mente e o coração. Todo espírito de depressão, todo espírito que está gerando opressão, cai por terra em nome de Jesus. Pai, libera da tua unção, da tua glória, do teu poder sobre cada um que está aqui agora. Pai, age em cada causa. Pai, a tua palavra diz que o Senhor é um Deus que traz descanso. Pai, peço que o Senhor traga agora descanso para cada alma. Pai, eu peço que o Senhor venha agir nos pensamentos agora. Que o Senhor venha agir agora nos sentimentos, nas emoções. Felipe, recebe. Eu peço que o Senhor venha agir, Pai, agora no desejo. Se tem alguém aqui desejando algo que não é para ele, que não é para ela, eu peço que o Senhor arranque esse desejo do coração. Peço que o Senhor venha fazer justiça. Peço que o Senhor venha agir. Peço que o Senhor não venha deixar ninguém aqui confundido nem confundida. E peço que o Senhor, Satanás, agora eu dou uma ordem. Satanás, tira a sua mão. Tira a sua mão de tudo que é dele, de tudo que é dela. Agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro o poder de Deus agora. Eu declaro o poder de Deus agora sobre a sua vida. Eu declaro a unção que quebra o jugo, que destrói todo o peso e que destrói toda a arma de Satanás. Até se foi feito algo contra você, está cancelado agora em nome de Jesus. E Deus está trazendo descanso na alma. E Deus está tocando até no corpo. Deus falou para mim que alguém aqui estava todo, sabe, até no corpo, sentindo todo quebrado no corpo. Deus está tocando no seu corpo, levantando o seu ânimo e dando força no seu corpo físico agora. Olha aí, eu vi o Senhor dizendo, ó, muitas flechas foram lançadas contra pessoas aqui. Por quê? Porque tem alguém que estava subindo, ó, estava subindo uma escada. Quando Deus me mostra a visão de escada, né, a não ser quando é algo específico. Esses dias eu lembro que Deus me deu uma palavra aqui, ó, alguém vai estar subindo a escada e vai vir uma vontade de rir. É o riso, é o riso da fé, quer dizer, Deus está fazendo algo. Mas eu vi alguém aqui numa escada, ó, e alguém colocando armadilha no seu caminho, ó.
Agora, se você ficar com raiva da pessoa, é isso que o inimigo quer. Se você for revidar, é isso que o inimigo quer. Mas Deus te trouxe aqui para falar. Ele vai fazer uma justiça. Então você fica numa sabedoria, fica numa posição e faz o que você precisa fazer com excelência. Toma as decisões que você precisa tomar, cumpra a sua função, porque Deus vai te honrar. E quando Deus entra numa situação, ai de quem vier para atrapalhar. Ai de quem, alguém aí Deus vai dar chance de se arrepender. Se não se arrepender, vai ter um ai de Deus aí. Eu não gosto dessas palavras não, estou falando aqui porque Deus está falando com alguém. Agora, se você se irritar e querer revidar, também é problema desnecessário. Agora, Deus é tão bom que se você ama Deus, até um aparente erro seu, era Deus operando até na sua fraqueza para resolver um problema e para agir e para deixar tudo nos seus devidos, cada coisa no seu lugar. Sabe, Deus é tão bom que Ele não desperdiça nada. Sabe qual que é a melhor coisa que você pode fazer quando alguém está dando um lado para a coisa errada, querendo prejudicar você? Sabe a melhor coisa que você pode fazer? É pedir para Jesus transformar aquela pessoa. Você está vendo? Satanás vai cair com a cara no chão mais uma vez. Sabe? O diabo vai estar sendo envergonhado aqui na vida de alguém. Que Deus está falando, você não vai revidar não. Deus está tirando essa raiva de dentro de você. Você está vendo? Olha o que Deus está falando aqui para mim. Alguém aqui, alguém aqui já considera que já errou. Explodiu, estourou. Deus está falando com alguém aqui, Alguém que está aqui na live, você explodiu, estourou, e o inimigo está usando agora para atacar na sua mente, falando que não vai acontecer. Deixa eu falar uma coisa para você. Escuta isso aqui. Se você não estourasse, você ia continuar nessa opressão através dessa pessoa por muito tempo. Você sabia que Deus pode usar até uma coisa ruim para te abençoar? Alguém não sabe porque estourou. Quer saber por que você estourou? Deus permitiu um momento você estourar, para você dar um basta na situação. É forte, né? Pois é. A pergunta é, você ama Deus? Se você ama Deus, tudo vai contribuir para o seu bem. E Deus vai transformar todo mundo aí, todos os envolvidos aí, viu? Até gente ruim vai ficar boa. Por quê? Porque Deus é bom. Sabe a melhor, o que se diz vingança? A melhor vingança é você falar, Deus, faz a sua vontade na vida dessas pessoas. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai começar a transformar essas pessoas. O Jó foi abençoado quando este orou pelos seus amigos. Então Satanás pode parar com essa acusação, essa opressão aí. A bênção é dele, a bênção é dela. Sabe? Deus está jogando uma bomba agora contra os seus inimigos espirituais. E está falando, toda a obra da treva já caiu por terra. E nenhuma acusação vai ficar na tua cabeça. A opinião dos outros não é a opinião de Deus sobre você, na maioria das vezes. Você tem que ver o que Deus está falando. Deus permitiu alguém que estourar, para dar um basta numa situação. Mas Deus vai restaurar do jeito que Ele sabe que precisa restaurar os envolvidos aí em nome de Jesus. Você está vendo? Você está vendo? Cada palavra, Deus tem sido tão bom, cada enxadada é uma minhoca. Olha aí, né? O que significa isso? Cada palavra é um testemunho. Uma live dessa aqui, quanto testemunho você acha que tem? Eu creio que tem algumas dezenas aí. Você está vendo aí? Né? Por quê? Porque Deus é bom. Por quê? Porque Deus age. Porque Deus opera. Porque Deus é maravilhoso. É isso, gente. Até o nosso próximo encontro. Quando? 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Esse é o nosso livro, você pode adquirir através do telefone 199-9588-3146. Tá? Aqui eu falo como você vencer os gigantes internos e externos e viver o propósito de Deus para a sua vida. Posso te desafiar por uma coisa agora? Olha lá, tem bastante gente que está aí na live, não deixou o like. E eu descobri uma coisa, o canal tem alcançado muita gente. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Primeira vez, seja bem-vindo também. Pega do começo que Deus vai falar com você. Agora, deixa aí seu like, por quê? Porque o YouTube vai mostrar para mais pessoas. E tem várias pessoas aqui que também não clicaram no inscrever-se. Como eu não falo sobre isso, tem gente que acha que não se atentou muito. Então verifica se você é inscrito no canal, aperta inscrever-se e deixa o like para a live chegar em mais pessoas aí através de você. Né? Você pode ser uma espécie de um propagador da palavra de Deus. Então aperta no like aí, assim que você chegar, já chega apertando já.
né? Chega clicando nesse botão aí e o nome de Jesus sendo glorificado. Você está vendo? É isso, gente. Ah, tá. Aqui na descrição, então, tem a forma de você adquirir o livro, também tem as formas de ofertar, né? Também tem as formas de ofertar. E aqui, glória a Deus, altos testemunhos chegando aí, ó, Deus já está falando. E aqui no primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma oração especial, tá bom? Ó, esses dias só vai sair coisa exclusiva aqui. Só coisa exclusiva, só coisa do céu. Então já ativa as notificações também. Ativa as notificações aí também. Você tá vendo? Até o nosso próximo encontro. Até lá. Glória a Deus. Até lá.